a sua palestra. À sua esquerda, à frente, há um cronômetro com a contagem do tempo que começa a partir de agora. Fique à vontade. Tá bom. Eu não pretendo que as minhas ideias sejam hegemônicas, e eu acho que eu devo alertá-los para as críticas que eu vou fazer aqui para a condição da mobilidade das nossas cidades. Quando nós criamos o Ministério das Cidades, eu estou vendo alguns companheiros que estavam nessa jornada, naquela época, nós esperávamos romper com o setorialismo das disciplinas, das profissões de conhecimento aplicado, não é? Nós criamos uma Secretaria de Mobilidade e Transporte, uma Secretaria de Saneamento Ambiental, que era responsável por macrodrenagem, água, esgoto e resíduos sólidos urbanos, não é? Uma Secretaria de Habitação e uma Secretaria de Programas Urbanos, que ficaria encarregada de desenvolver programas mais específicos, já que a competência do desenvolvimento urbano é municipal e metropolitano é estadual, não é do governo federal, não é? E é interessante a dificuldade que nós temos em integrar essas áreas do conhecimento. Quando vocês me convidaram para vir aqui, num seminário que chama Visão Integrada de Mobilidade, Uso e Ocupação do Solo, eu fiquei pensando, eu não sei se eu tenho alguma coisa a dizer, porque o meu trabalho nos últimos anos, principalmente a partir de julho de 2013, é de tentar convencer todas as entidades que estão dedicadas à mobilidade a fazer uma ponte com a questão do uso e da ocupação do solo. E não tem sido fácil, não. Mesmo, ultimamente, eu tenho me dirigido mais para os jovens, não é? E mesmo entre os jovens, eu tive a oportunidade de ter contato com o movimento Passe Livre, muitas vezes, era difícil fazer com que essa ponte fosse visível, né? Não é possível resolver o problema da mobilidade urbana sem resolver os problemas do uso e da ocupação do solo. Simples assim, para quem é urbanista. Mas, infelizmente, nas nossas universidades, essas coisas são tratadas de forma muito isoladas e separadas. Então, eu quero me congratular com a Universidade de Brasília e a Comissão de Desenvolvimento Urbano, que já começa o seminário, já parte de um princípio de que essas coisas estão integradas, como vários congressos CIANs, congressos de arquitetos, desde a década de 50, perceberam isso, né? O quanto era importante a integração entre mobilidade e uso do solo. As palestras que eu andei fazendo, a partir de julho de 2013, sobre mobilidade, elas começavam sempre pela mobilidade. Era uma forma de eu tentar ganhar o pessoal transporteiro, como a gente dizia, para a questão urbana, para a questão do urbanismo. Então, eu vou fazer isso aqui do mesmo jeito como eu comecei esses... eu vou pedir para pôr o... sim. Vamos andar, então, com o PowerPoint. Eu não tenho nenhum instrumento para andar para frente aqui.
Então, vamos pensar o que fez com que as cidades explodissem em 2013, né, levando tanta gente para as ruas. E, na verdade, é o início de um processo político no Brasil, sem dúvida nenhuma, né? A partir de julho de 2013, o Brasil, algumas coisas que estavam subterrâneas afloraram, não é? Principalmente uma disputa política, né, entre projetos ideológicos e políticos para o país, mas, sem dúvida nenhuma, o que foi esse primeira faísca que levou tanta gente para a rua foi as condições insuportáveis da mobilidade nas cidades brasileiras, né? As instituições brasileiras, isso Sérgio Buarque de Holanda, alguns autores já escreveram, Roberto Schwartz, vários pensadores sobre o Brasil, eles revelam essa nossa característica de uma cultura muito livresca, muito baseada no discurso e pouco conhecimento da nossa realidade, não é? E isso eu falo pela minha própria universidade, não é? Muitas vezes a gente pensa que grande parte dessas questões que o Brasil urbano vive, elas são desconhecidas muitas vezes pela universidade, né? Mas essa crise, quais foram os antecedentes dessa grande crise de julho de 2013, né? Bom, sem dúvida nenhuma, vocês estão vendo aí, uma das questões mais complicadas e sérias para a gente absorver nas cidades foi o absurdo número de automóveis, né, o aumento do número de automóveis, que duplicou em 10 anos, e o aumento do número de motos, que quadruplicou em 10 anos. O transporte, portanto, motorizado, né? Cidades de porte médio, que nunca antes conviveram com o automóvel, com congestionamentos, com congestionamentos, começaram a viver essa realidade, uma realidade que antes estava presente apenas nas metrópoles, né? Pode mudar, por favor? E eu não sei para onde eu viro para mudar. Ah, sim. Você quer que eu faça isso? Eu posso ficar em pé aí? Pode ficar em pé aqui, tem um microfone. Tá bom. Caso prefira. Tá bom. Tá bom? Ótimo. Obrigada. Como vocês podem ver, nós temos, aliás, eu recomendo o levantamento da ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos, e o sistema de informações. Eu estou aqui usando o de 2012, mas o 2013 já está na internet, não é? O transporte coletivo, ele fez no levantamento de 2012, ele foi responsável por quase 50% das viagens. Transporte sobre trilho, isso que é ridículo nas nossas cidades, foi responsável por 4%, não é? O transporte individual foi responsável por 22% das viagens e o transporte não motorizado por quase 30% das viagens. O que é escandaloso nós constatarmos é o período médio de viagem nas nossas cidades, né? São Paulo tinha como período médio, em 2012, 2 horas e 42 minutos. Médio, porque 1/3 da população, 1/4, aliás, levava mais do que 3 horas. Não é? Isso não diminuiu, ao contrário. Isso significa que a população está passando uma parte da vida nos transportes. Uma parte do dia, uma parte da semana, uma parte do mês, uma parte do ano. E não é à toa que quem mais demora
são, em geral, a população de baixa renda, que mora nas periferias, como nós vamos ver, não é? Em Belo Horizonte, o relatório tem elementos de todas as cidades, eu não vou trazer aqui, porque nem dá tempo, né? Em 2012, se levava 1 hora, em média, ou seja, uma grande parte leva mais do que isso, não é? E é muito importante lembrar que o automóvel é responsável por 22% das viagens, mais 60% dos poluentes emitidos, colocando em risco nossa saúde e colocando o meio ambiente em risco. Eu acho importante ler um trecho aqui do relatório do professor Paulo Saldiva, da Universidade de São Paulo, que relata o seguinte: se houver uma redução de 10% nos poluentes na capital de São Paulo entre 2000 e 2020, poderiam ser evitados nada menos que 114 mil mortes, 118 mil visitas de crianças e jovens aos consultórios, 103 mil a pronto-socorros por causa de doenças respiratórias, 817 mil ataques de asma, 50 mil de bronquite aguda e crônica, além de perda de atividades em 7 milhões de dias e 2,5 milhões de ausências ao trabalho. Em apenas um ano, 2011, a poluição da atmosfera contribuiu para 17,4 mil mortes no estado de São Paulo. É importante dar uma lida nos estudos que incluem, numa época eram 24 metrópoles mundial com São Paulo, representando o Brasil, mas agora esse estudo está se encaminhando para várias metrópoles brasileiras, não é? A cada ano, bom, isso aqui nós vamos falar em seguida. A Organização Mundial da Saúde, ela aponta, né, que 2 milhões de pessoas morreram vitimadas pela poluição do ar em todos os continentes, e uma década anterior foram 800 mil. Quer dizer, isso cresce como se fosse uma epidemia, não é? Existe também a redução da expectativa de vida em 1 ano e meio por câncer de pulmão, das vias aéreas e superiores, infarto agudo do miocárdio e arritmias e bronquite crônica e asma. E mais, existe um outro estudo de um laboratório de psicanálise do Hospital das Clínicas, que mostra que parte do estresse, da depressão e do comportamento impulsivo tem a ver com o trânsito da cidade. Vocês podem ver aí as estatísticas nacionais de feridos graves em acidentes de trânsito até 2014. Né? São dados do DPVAT e do DataSUS. Um número impressionante de feridos, não é? Impressionante. Olha, se eu somo o número de mortos que vocês estão vendo aqui, em 2012 atingimos um recorde de 44.800 mortes no trânsito, com mais os feridos, nós estamos diante de números de guerra civil. Olhem aqui. E aqui atinge principalmente o quê? Principalmente os jovens, entre 15, 14 e principalmente 35 anos, não é? Olha que interessante, nós temos tanto medo de assalto, da violência a partir... a televisão, principalmente, mostra tanto, não é, o tema da violência, mas os dados oficiais de 2012 são de que morreram por arma de fogo 42.416 pessoas. Ou seja, nós estamos empatando
as mortes com arma de fogo e as mortes em acidentes de trânsito. E é incrível como não se fala, não é? Que o carro é uma arma. Não se fala. Vocês vejam que a Prefeitura de São Paulo está definindo a diminuição da velocidade nas principais vias e enfrentando uma oposição até do Ministério Público. Fechamento de avenidas até do Ministério Público. E é interessante também ver que não é nas cidades mais congestionadas que nós temos os maiores indicadores, as maiores taxas de óbito por acidentes de trânsito. Tocantins, Rondônia, Mato Grosso, Piauí, é onde nós vamos, eu quero dizer, não é nos estados com as maiores metrópoles. E o que é importante, eu quero corroborar a fala dos meus colegas aqui, o que é importante é que o custo, tanto do impacto da poluição do ar, quanto do impacto dos homicídios, ato falho, Freud explica, né? Quanto do impacto das mortes, não é? Por acidentes, elas são muito mais devidas ao transporte individual do que ao transporte coletivo. O custo do transporte individual, ele é mais alto para o cidadão, para o indivíduo, mas é mais alto também para o Estado, como mostra esses relatórios da ANTP. E uma das perguntas que eu gosto muito de fazer é: se o transporte individual, que está no centro da matriz da mobilidade urbana no Brasil, porque que eu saiba não é o transporte coletivo que está no centro dessa matriz, eu estou me referindo, olhando, né, fazendo uma observação empírica das cidades brasileiras, ele é irracional para a mobilidade coletiva. Ele é irracional para a sustentabilidade ambiental. Ele é irracional para a saúde humana, física e psíquica. E ele é irracional para a economia urbana. Mas, afinal, por que ele se mantém como matriz da mobilidade? Por que quando nós estudamos os orçamentos municipais, a gente percebe que a abertura de avenidas, viadutos, pontes, túneis, que nós paramos a construção de um túnel na cidade de São Paulo, pasmem, que custava, o orçamento era de 1,5 bilhão, e o projeto não permitia que passasse ônibus dentro do túnel, era só para automóveis. Parece piada, eu sei que parece piada. Isso é uma política urbana contra a mobilidade saudável, não é? E sustentável. Agora eu quero falar um pouco do uso e ocupação do solo. Vamos ver o que o uso e a ocupação do solo tem a ver com este quadro muito importante da falta de mobilidade, não é? Antes de falar. Bom, nossas cidades, elas estão se expandindo horizontalmente. Existe toda uma política de jogar mais para longe os limites de expansão urbana dos municípios. Vocês sabem que é a Câmara Municipal que determina o que é urbano, o que é expansão urbana e o que é rural, delimitando um território. Vocês estão vendo aí a região metropolitana de São Paulo e um levantamento da taxa de crescimento. O centro lá que vocês estão vendo, em clarinho, que perde população
é o mais infraestruturado, é onde nós temos mais infraestrutura e a melhor condição de mobilidade da cidade. Ali naquele centro, nós temos um entroncamento rodo-metro-ferroviário. E é onde nós mais temos imóveis vazios também, ociosos. No entanto, a metrópole cresce muito mais nas periferias, não é? E quem é que mora nas periferias? Vocês estão vendo o mapa do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro parece que tem um mix de renda na Zona Sul, mas não tem, não. Olha aí, Copacabana, Ipanema, Leblon, Leme e a Barra. E olhem o Porto Maravilha com favelas. Elas estão sumindo do local. Algumas vão ficar, eu imagino que para ter uma imagem. Curitiba. Vocês estão vendo aí, acho que eu expliquei, né, que essas manchas são, o vermelho são loteamentos clandestinos e os roxos são favelas. Aqui são, em geral, em Curitiba, vocês estão vendo um miolo, que não tem favelas, mas aqui no entorno, principalmente do município, o número de ocupações precárias, né, subhabitação. E com algumas bastante distanciadas do núcleo central do município, que é o que concentra emprego. Por exemplo, o mapa da metrópole de São Paulo com os loteamentos clandestinos e as favelas. O que vocês estão vendo lá no centrinho, esta é a cidade do cartão postal. Essa é a cidade, é a representação ideológica da cidade. A periferia, eu não peguei a região metropolitana, que seria muito mais importante, não é? Ela fica invisível. E vocês veem que parte das favelas e dos loteamentos clandestinos invadem a área de proteção dos mananciais, que são as represas que ficam no sul do município. Eu poderia trazer, mas vocês conhecem melhor do que eu, o mapa de Brasília. Então, nós estamos nos referindo a metrópoles desgovernadas. Eu alertei para ninguém se assustar, não é? Eu acho que eu não vim para trazer harmonia, embora eu acho que o debate tenha que ser respeitoso. Nós vivemos em metrópoles sem unidade administrativa ou planejamento. Recentemente, nós tivemos aprovado aqui nesse Congresso Nacional o Estatuto da Metrópole. 1, 2 ou 3 dezenas de municípios orientados para a direção díspares. A competência do desenvolvimento metropolitano é estadual. Aqui, no caso, é do Distrito Federal. A política habitacional não leva em conta o espaço urbano. E a mobilidade também não. São competências municipais. A mobilidade não leva em consideração os levantamentos espaciais origem e destino. E o boom imobiliário que nós vivemos nos últimos anos determinou uma expansão periférica maior ainda nas nossas cidades. Muito bem. Quem quiser bibliografia, eu posso citar 2 teses de doutoramento que mostraram como
pelo menos a metrópole paulistana, se estendeu. Se estendeu a partir da verticalização da periferia e se estendeu também a partir das ocupações ilegais. Eu quero fazer um parênteses, que eu não acredito que é necessário um projeto de lei para definir a concertação federativa, a integração federativa. As competências estão claras na Constituição Federal. E é só pôr em prática a legislação que nós temos. O município tem competências que o Estado não tem e o governo federal não tem. E nós podemos perfeitamente entender que essas coisas podem ser aplicadas sem um novo projeto de lei. Não é? E nós temos em grande parte das nossas cidades, sendo que no norte e nordeste isso chega a quase 50%, uma autoconstrução sem Estado e sem mercado. Rio de Janeiro. Segregados, ilegais e invisíveis. O ex-presidente do IAB, do Rio de Janeiro, ele fez um mestrado mostrando que 50% dos domicílios da capital do Rio de Janeiro são ilegais. Do ponto de vista fundiário, isso chega em 25%. E nós temos uma oposição que é cruel nas nossas cidades, que é a população pobre, que não tem lugar nas cidades, ela acaba indo para áreas de interesse ambiental. Por que áreas de interesse ambiental, de proteção ambiental? Porque estas não interessam ao mercado imobiliário. Porque áreas valorizadas pelo mercado imobiliário, a população mais pobre não tem acesso. Nós temos um mercado altamente restrito e especulativo. E vocês sabem, isso aqui é Baixada Santista, não é? Que é um mangue é uma área de incubação da vida marinha, é fundamental que seja preservado, e essas áreas são preservadas por lei federal, estadual e municipal. Mas é evidente, eu costumo dizer, que os pobres têm que morar em algum lugar, porque eles não evaporam depois da jornada de trabalho. Nós temos, na área de proteção dos mananciais da metrópole paulistana, morando 3 milhões de pessoas no sul da metrópole. A área de proteção dos mananciais é a área produtora de água da metrópole. Não falta água na metrópole de São Paulo. Ao contrário, há muita água em volta da metrópole paulistana. Aliás, ela é atravessada por rios. Acontece que essa água está toda poluída. Ela não é reutilizada. E aqui vocês veem uma represa de importância fundamental, porque que ela está tendo a água crescentemente poluída. Porque essa área de proteção de 2 mananciais está crescentemente ocupada pela população pobre. Isso é crime, ocupar a área de proteção dos mananciais. Mas é incrível como essa questão, pela qual eu me bato há 40 anos, que é, nós não vamos resolver o problema da moradia, se nós não resolvermos o problema fundiário e do mercado, porque o mercado precisa ser mais acessível à população mais pobre, para que as políticas públicas consigam chegar na baixa renda. Estou tentando enxergar quanto tempo eu tenho. Tá.
Então, vocês imaginem perder não só essa água, mas um local de uma importância paisagística imensa. Perder para essa população que leva 3 horas para chegar no centro da cidade de São Paulo e nas zonas que tem emprego. Porque o município de São Paulo concentra 70% dos empregos da região metropolitana. Então, a população que mora nessas áreas, inclusive porque os governos que se sucedem não põem transporte porque é proibido, é área de proteção dos mananciais. É proibido urbanizar. Mas a população ocupa. E não tem fiscalização. Eu fui secretária de habitação do município de São Paulo na gestão da Luísa Erundina. E nós fizemos um trabalho imenso, discutindo com os movimentos e criando um órgão de gestão do governo federal e municipal para essa área. Por quê? Porque o poder de polícia era fragmentado. A polícia florestal era federal e não tinha competência para segurar, por exemplo, um trator que estivesse abrindo um loteamento. A polícia florestal também não tinha helicóptero para fazer a vistoria aérea. A prefeitura assegurou esse helicóptero. A Sabesp, a Companhia de Águas, tinha uma competência, a CETESB, a Companhia de Tecnologia, tinha outra competência, as prefeituras tinham competência sobre o uso e ocupação do solo. Nós colocamos todo mundo junto, sob a coordenação do governo do Estado, Sabesp. Isso foi, gente, há mais de 20 anos. O governo estadual seguinte, que eu até era alguém que eu admirava, acabou com esse grupo de fiscalização. Um grupo que tinha formação, conhecimento empírico e acadêmico. Quando a gente é autoridade nesse país, as lembranças são muito doloridas, mas há lembranças boas também. Não é? Mas vocês estão vendo aí o destino da nossa área que protege a água. Agora, além dessa condição da população pobre fazer grandes viagens, o último boom imobiliário que causou maior expansão das nossas metrópoles, por quê? Causou maior expansão? Especialmente porque, pelo aumento dos aluguéis e pelo aumento do preço do metro quadrado da moradia, expulsou a população para mais longe, mas também existe uma expulsão, que é o que nós estamos vendo aqui no Rio de Janeiro, que é feita por política institucional. Vocês estão vendo aí o que são os clusters, de onde está saindo população moradora de favelas, que são essas bolinhas, e para onde elas estão sendo removidas. Tem alguns casos que as favelas, os moradores de favelas estão sendo removidos para conjuntos habitacionais a 70 quilômetros do centro do Rio de Janeiro e, portanto, das áreas de emprego. Vocês acham, então, que não é muito evidente que mobilidade tem a ver com isso e com a ocupação do solo? E que a população mais pobre sofre muito mais nos transportes? Isso aqui é Goiânia. Isso é uma não solução. Isso é uma não solução. Vocês já viram Cidade de Deus, que foi dirigida por um ex-aluno meu,
que eu achei incrível. Eu falei, finalmente foi para o cinema. O que é um conjunto habitacional no meio do nada? É patológico. A população cria patologia. Não é? E nessas periferias, isso é dado do IBGE, não é? 1/5 dos jovens nem estuda e nem trabalha. E eles vivem aquilo que o professor Milton Santos chamou o exílio da periferia. Eu fui fazer uma palestra para jovens no Rio de Janeiro e a minha ficha caiu. Por que a mobilidade é tão importante para os jovens? Eles diziam, no centro do Rio de Janeiro tem cinema, tem exposições, tem muita coisa gratuita, mas o ônibus no nosso bairro para meia-noite. Nós não temos como ir para o centro e voltar para casa. Bom, então, caminhando para o final, nós temos, não faltam planos, todo município brasileiro com mais de 20 mil habitantes, de acordo com o Estatuto da Cidade, tem plano diretor. Os planos diretores são, em geral, muito bons. Não faltam leis, nem instituições e nem experiência. Olha quantas leis nós criamos em instituições nos últimos 30 anos. A Constituição Federal de 88, que assegura o direito à moradia, o Estatuto da Cidade de 2001, festejado no mundo inteiro, gente, o Estatuto da Cidade. O Ministério das Cidades, a Lei de Consórcios Públicos, em 2005, a Lei de Saneamento Ambiental de 2007, a Lei de Mobilidade Urbana, que foi citada aqui em 2012, a Lei de Resíduos Sólidos em 2011, os conselhos municipais, estaduais, federais. Mas o que nós temos são obras sem planos e planos sem obras e sem orçamento. Planos que ficam no papel. E não é raro ver obra que prejudica a mobilidade coletiva. O caso lá do túnel lá de São Paulo, que faz parte de uma operação Águas Espraiadas. Nós, doutores em urbanismo da USP, fizemos um documento encaminhado a todas as instâncias de decisão, dizendo este túnel é ilegal de acordo com o plano diretor, porque uma das diretrizes do plano diretor é prioridade ao transporte público. Aliás, não conheço nenhum plano diretor que não diz que a prioridade é do transporte público. Então, vamos, para finalizar, eu não vou trazer propostas aqui de mobilidade, vocês vão ouvir autoridades internacionais, autoridades nacionais. Eu só queria dizer que uma proposta que eu ouvi do Lúcio Gregóri, aliás, é muito interessante, que é a de um Código Nacional de Desempenho dos Transportes Coletivos Urbanos e de um Fundo Nacional de Subsídio Tarifário de Transporte Público Urbano e Metropolitano. Um padrão mínimo seria exigido dos municípios. Qualidade e desempenho, acesso sem restrições tarifárias e enquanto direito social, qualidade ambiental nas cidades, interação da mobilidade e da ocupação do solo. Só terão acesso aos subsídios municípios que observarem o código. Vocês vão falar, mas é mais uma lei. Eu concordo. Né? Pode ser mais uma lei, como muitas que nós temos e que são ignoradas. Não é? Essa proposta do Lúcio, ela ainda fala do desempenho, sobre o desempenho, a proibição do uso de ônibus encarroçado em chassis de caminhão, a obrigatoriedade do uso de câmbio automático, ar-condicionado, altura máxima de degraus de acesso, nível máximo de ruído interno e externo,
tempo máximo de espera nos pontos de parada, obrigatoriedade de abrigos, coberto em pontos de parada, etc. Coisa que para os estudantes de pós-graduação da área de transporte é muito familiar, não é? Uma proposta que está sendo muito interessante é que São Paulo está conseguindo, apesar de toda a oposição, criar um plano de cicloviário que está funcionando e é impressionante como está aumentando o número de ciclistas na cidade, não é? Nem precisa lembrar da proteção aos pedestres, não é? E as outras propostas estão aí, né? Aumentar o preço da gasolina para financiar o transporte coletivo, instituir pedágios urbanos, enfim, respeitar a lei. É engraçado a gente falar isso, né? A lei de mobilidade. Prioridade para pedestre, ciclista, transporte coletivo e transporte de carga. Só depois vem o transporte motorizado. Eu acho que eu queria deixar aqui, meu tempo já acabou, a proposta mais importante do ponto de vista urbanístico. É o controle da área de expansão urbana. Não é? Eu me lembro de ter ido para uma cidade, Joanópolis, lá em São Paulo, que me disseram, olha, não tem zona rural no município. Por lei não tem. Porque na zona de expansão urbana tinha muita vaquinha pastando. E a gente percebe o quanto essa história de mover o limite da expansão urbana tem a ver com especulação fundiária. E o quanto ela é trágica para a mobilidade urbana, por causa do aumento dos percursos. Né? E, finalmente, nós urbanistas fizemos essa conquista impressionante que é o Estatuto da Cidade. A ONU, inclusive, reconhece a legislação brasileira como uma legislação muito importante. Não, estou acabando mesmo, não vou levar 10 minutos. Não. Ah, tá. Opa! Então, nós temos no Brasil hoje um novo arcabouço legal. Ele foi citado aqui. Uma lei sobre resíduos sólidos, que é uma questão muito séria no país. Eu nunca me esqueço, no tempo que eu morei em Brasília, quando eu saía lá para Águas Claras, que é bem pobre, né? A quantidade... Não, então é Águas Lindas. Desculpe. Águas Lindas. O que era impressionante, eu não sei como está hoje, o lixo que existia nas ruas. Não é? Pois é. Qualquer cidade do Brasil, grande metrópole, quando você sai, você vê o que é o mapa do inferno, né? Resíduo de tudo quanto é tipo, nas saídas, nas estradas, não é? Mas nós temos lei. Vocês sabem que a legislação de meio ambiente também, ela é muito avançada. O Estatuto da Cidade, eu cheguei a dar consultoria na Índia e na África do Sul. Mas eu sou muito honesta. Eu chego lá e falo, no meu país não se aplica. E por quê? A lei de mobilidade, gente, é lei. Ela é avançada. Agora, uma das coisas, de vez em quando me chamam para dar palestra para o Ministério Público e até para as escolas de magistratura. E um dia eu fiz uma pergunta num grupo de 18 juízes. Por que o judiciário não aplica
a legislação urbanística? Por que o judiciário não aplica o novo arcabouço legal brasileiro? E eu vou dizer o que eu ouvi. Porque nas faculdades de direito não existe direito urbanístico obrigatório. Porque nas faculdades de direito a questão ambiental também não é obrigatória. Então, nós temos leis ótimas. Eu acho que nós precisamos dizer à sociedade brasileira, e especialmente ao Judiciário e ao Ministério Público, que nós temos uma legislação muito avançada no Brasil. E que nós queremos colocar a nossa Constituição em prática. Eu acho que eu vou parar por aqui, gente. Muito obrigada. Nossos